Olá, apóstolo Agenor Duque. Eu cumprimento o senhor e todos que estão acompanhando a sua programação. Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer esse momento, essa oportunidade de estar aqui, falando um pouco da minha história para o senhor e para todos que estão nos ouvindo. Eu me chamo Leila Barros, a Leila do Vôlei, e atualmente eu estou senadora da República pelo Distrito Federal. Eu sou a primeira senadora eleita mulher representante do Distrito Federal e nascida. Já faço parte da geração que veio meio que embalada pelo sonho de JK para Brasília. Meus pais são dois nordestinos, né? Seu Francisco e Dona Francisca, olha as coincidências da vida. Eles vieram para cá no final dos anos 60, meio dessa expectativa de uma vida melhor, vieram até num pau de arara, como muitos dos pioneiros falavam à época. E aqui eu sou a primeira filha, né? Nasci em 1971, nasci na região administrativa de Taguatinga e, enfim, tive uma infância maravilhosa, claro, uma infância limitada nos recursos, mas uma infância com muito amor, uma infância em que meus pais me deram muito do exemplo deles, dois trabalhadores, meu pai um mecânico, que estudou até a terceira série, minha mãe dona de casa. Então foi nas ruas de Taguatinga, nas escolas públicas de Taguatinga, que eu tive a oportunidade de descobrir o esporte. A gente sabe que a educação ela é fundamental para a formação, mas a minha luta aqui no Senado, uma das minhas lutas, é a questão do esporte, não na formação de grandes atletas, de heróis olímpicos, mas a questão do esporte como cidadania, a formação do indivíduo. E eu sei o que o esporte trouxe para a minha vida. Eu lembro muito da minha mãe lavando a roupa no tanque, e eu já muito pequena, já era uma menina muito ativa, subia em árvore, pulava em muro, eu era realmente bem ativa. E foi nessa escola pública, o Centro Educacional 2 de Taguatinga, o Centrão, que eu tive a oportunidade de experimentar o esporte nas aulas de educação física. E eu lembro que à época eu não tinha uma bola de vôlei, meu pai não tinha condições, então nós fazíamos uma bola de meia, né? Pegava uma meia preta antiga, enchia ela com outros tecidos e eu ficava, né, jogando a bola por cima do varal, meio que atacando a bola. E a minha mãe lavando roupa, eu falava assim, Leila do Brasil. E a minha mãe, minha filha, pare de sonhar que você está em Taguatinga, né, cidade satélite. E eu falava para minha mãe assim, mãe, você vai ver um dia, eu vou jogar pelo Brasil. E dessa história, passou-se 5, 6 anos, eu estava jogando já a minha primeira Olimpíada. Então, são lembranças como essa que me trazem, aliás, né, força para prosseguir aqui nessa luta, né, diária, que é estar na política sendo mulher e com toda uma trajetória vindo da base, vindo de pessoas humildes, de nordestinos. É esse legado, essa força que eu trago no meu dia a dia para dentro dessa casa, que eu acho que a maioria de vocês devem acompanhar, ela é bem desafiadora. E o nosso trabalho aqui no Senado, nesses últimos 3, 4 anos, eles têm sido intensos, até porque nós passamos por uma pandemia que levou muitos brasileiros e brasileiras, uma pandemia que ninguém estava preparado, ninguém sabia lidar, e no Brasil não foi diferente. Então, dentro do Congresso Nacional, nós tivemos que mergulhar na tentativa de mudar muito do marco legal do país para facilitar o acesso a recursos, né? Os estados e municípios terem acesso a recursos para aquisição de equipamentos, né? Oxigênio, vacina, recursos humanos. Enfim, foi um processo difícil, doloroso, não posso negar a vocês, porque o sentimento de impotência, muitas vezes, por mais que você seja um parlamentar, por mais que você tenha a sua boa intenção, existe um sentimento de impotência diante de um quadro que foi trágico, mas eu acredito que, dentro do possível, nós tivemos uma reação bem profícua e muito célere diante do processo todo, para tentar ajudar o governo federal e os brasileiros. Então, para mim, particularmente, foi um processo de maturação e de entendimento
particularmente da minha missão. E dentro de tudo isso, nesses anos foram vários projetos envolvidos pauta feminina, a educação, o esporte, a cultura, assistência social. É claro que muitas vezes quando você conversa com uma mulher, todo mundo acha que a mulher é muito focada nessas pautas. E eu não vou negar que, de fato, são minhas prioridades, assim como o meio ambiente. E hoje eu estou presidente da Comissão de Meio Ambiente no Senado Federal, a primeira mulher também a presidir a comissão. E a gente sabe o maior desafio que nós temos agora para o século XXI é justamente a questão das emissões de gases de efeito estufa. Então, eu estou relatora de um importante projeto para a transição energética do nosso país, que é o mercado de carbono regulado. Temos avançado muito. É um tema que estava engavetado, patinando aqui dentro do Congresso há pelo menos 16 anos, e o governo federal teve a coragem de provocar o Congresso no sentido, olha, precisamos debater, além da reforma tributária, a transição energética, mercado de carbono, bioinsumos, enfim, nós entendemos o potencial que o país tem desses recursos e nesse momento nós temos que sermos responsáveis pelos compromissos que nós temos internacionais e principalmente não só com todos os brasileiros, mas com a população mundial. O Brasil hoje, ele de fato é uma grande potência, é um país que será uma referência na questão ambiental, já está sendo, e nós, enquanto Congresso, temos que fazer o nosso papel também. Então, assim, eu espero ter outras oportunidades de estar com vocês aqui, falando, detalhando um pouco desse trabalho, seja na área das mulheres, seja na questão da economia, seja na questão do esporte, da educação, com todos vocês. Mas, mais uma vez, agradecendo a apóstola Agenor pela disponibilidade desse espaço e desejar a todos vocês uma boa semana. Um grande abraço. Até mais.